todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver os nossos corações. E nós pedimos então, mais uma vez, o amparo dos mentores desta casa, dos meus protetores para o nosso estudo de hoje. Meus irmãos, no estudo de hoje, o título, Jesus e a família, em homenagem às mães, como guardiãs do amor, da vida e da família. E o texto base do nosso estudo de hoje é, então, a parábola do filho pródigo. Nós vamos rever a parábola e através dela nós vamos colocar, então, as nossas questões sobre a família. Então, um homem vivia magnificamente no seu castelo, junto com seus 2 filhos, era possuidor de muitos haveres, muitas propriedades, tinha muitos criados, muitos empregados e era muito rico. Quando foi um dia, o filho mais novo chegou até ele e falou com ele: Pai, eu gostaria que o Senhor me desse a minha parte na herança agora. Eu não quero esperar quando o Senhor morrer, eu quero agora a minha parte na herança. Eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar, eu quero viver. E o pai conversou com ele que não havia necessidade de uma providência daquela, porque tudo que ele tinha pertencia a ele e ao irmão, mas não teve jeito. Ele tanto insistiu, ele tanto fez que o pai entregou a ele os haveres que correspondiam ao que ele possuía. E o filho, então, juntando todos os seus valores, todos os seus haveres, partiu, então, magnificamente, bem equipado, para uma terra longínqua. Isso tudo é simbólico. Se for para estudar essa parábola do filho pródigo a fundo, dá um curso, dá um livro bem formoso, que é só para a gente ficar curioso. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, E então o filho chegou nesse lugar longínquo, onde ele foi. Joana de Anjos tem um livro, eu não sei se é Dimensões da Verdade ou se é Em Busca da Verdade. Eu li esse livro uma vez, eu não lembro onde que eu trabalhei com essa parábola, não apliquei nem 2%. E vai mostrar então a profundidade, mas vamos lá. E ele chegou então nesse lugar, e o moço inexperiente, imaturo, imprudente, mas se portava, chegou portador de todas as vantagens, bem vestido, ostentando riqueza, participando de festa, e logo ele conheceu muita gente e vivia cercado de amigos, festa de um lado, festa do outro, jogo, tudo assim, só curtição da vida mesmo. E de repente ele foi então fazer um balancete lá dos seus haveres e ele descobriu que ele já não possuía mais nada. Quando ele acordou já era tarde. E ele então chegou a procurar alguns dos seus amigos e pedindo ajuda, e os amigos sempre davam a mesma resposta: eu não possuo nem para mim, que dirá para te ajudar. E de uma hora para outra, ao mesmo tempo em que ele se viu sem sua riqueza, porque ele tinha gastado tudo, tinha dissipado tudo, tinha gastado sem nenhum controle da situação, ele perdeu tudo. E houve naquela região onde ele estava uma grande crise econômica e as pessoas passavam fome, e ele também. Ele passava tanta fome e ninguém dava comida para ele. Quando a pessoa vai dar uma ajuda para outra, a gente mede. A pessoa, não, mas esse cara aí é novo, esse cara aí tá bom para trabalhar, não tem nada para dar para ele, não. Com muito custo, ele arrumou
um serviço de tratar de porcos, uma fazenda. Aí ele foi, e ele tratou desses porcos, e ele passava tanta fome, e ele desejava comer da comida dos porcos, mas nem isso era oferecido a ele. Quando foi um dia que ele começou então a analisar a situação, ele caiu em si. Mas o que é isso, meu Deus? Caindo em si. O Emmanuel tem uma página, não sei se é no Fonte Viva, acho que é no Fonte Viva, que fala desse caindo em si. E o que é isso? Ele tomou consciência do que ele fez, da sua realidade, do que ele tinha quando estava na casa do pai, do que ele tinha naquele momento. Ele falou, mas não é possível. Na casa de meu pai, todos os seus empregados têm abundância de comida, de pão, têm vida alegre, vida feliz, vive em abundância. E eu aqui nessa miséria, passando fome, não tem nem comida de porco para eu comer, e está analisando a situação, ele falou, não vou morrer aqui não. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele perdão. Vou dizer a ele a verdade, que eu pequei contra ele, contra o céu e contra ti. O que é esse contra o céu? Contra a lei de Deus. Ele pecou contra a lei divina. Por dois motivos. Desrespeitou o pai, desobedeceu o pai, saiu, não praticou honrar a vosso pai e a vossa mãe e dissipou, desperdiçou os recursos que o Pai Celestial tinha dado a ele, né? Da riqueza, da vida familiar, o amor da família, a tranquilidade. Ele desrespeitou isso tudo e foi em busca de aventura. Então, ele pensando, ele falou, não, eu vou pedir ao meu pai que não me receba como seu filho, porque realmente eu não mereço, mas que me receba como um dos seus empregados. E assim ele foi. Fez uma viagem penosa, sem nenhum recurso, ninguém dava nada para ele, né? Com muito custo ele chegou lá na fazenda do pai dele. E o pai o viu de longe e foi ao seu encontro e disse aos seus empregados, venham rápido, venham depressa, ajude ele, cuide dele, ponha nele a melhor roupa, ponha sandália nos seus pés e ponha um anel no seu dedo. E tudo isso tem significado. Por exemplo, os escravos naquela época, as pessoas mais humildes andavam descalço, não andavam de calçado não, né? O anel no dedo para significar que ele continuava pertencendo à família, que apesar de todo o seu mau comportamento, ele era recebido como um filho. E ele pediu perdão ao pai dele, explicou tudo, mas o pai, a alegria do pai era imensa, porque tinha então recebido o filho são e salvo. E ele disse aos seus empregados, corram rápido, matem um novilho cevado, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar. Quero alegria dentro da minha casa, porque esse meu filho estava morto e reviveu e voltou. Ele estava perdido e eu o recuperei. E assim ele fez, e providenciou lá aquela festa enorme, churrasco, bebida, música, todo bom e do melhor. E de repente, o filho mais novo, o filho que havia ficado dentro da casa junto com o pai, chegou, estava nos campos trabalhando, chegou e viu aquela festa, aquele alvoroço, e perguntou aos empregados o que é que tinha acontecido, né? E o empregado disse a ele, o seu irmão voltou. A alegria de seu pai foi tão grande que ele falou que precisava de fazer a festa para comemorar a volta do seu irmão. E o filho mais novo, quando ouviu isso, então, ficou na maior revolta. Mas não é possível. Ele sai, destrói tudo que tem, volta e é recebido com festa. Falou, não vou entrar para dentro não. Tipo, lá fora do casa. Lá no quintal, lá na entrada da casa, lá, não quis entrar não.
Foi preciso do pai ir lá ao encontro dele. Mas meu filho, por que você não quer entrar? Por que você não quer participar da festa conosco? Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, porque esse seu irmão estava perdido e se encontrou e voltou para casa. Ele estava morto e reviveu, né? E aí ele falou que o filho perdeu, o filho mais velho perdeu tudo que tinha. Gastou o dinheiro com gente à toa, gastou sem nenhum critério, né? E o pai fez aquela festa para comemorar a volta do irmão. Ao passo que ele, que permaneceu dentro da casa do pai, que nunca havia desrespeitado o pai, desobedecido o pai, nunca tinha ganhado nenhum novilho, por pequeno que seja, para festejar com seus amigos. Ele, mas meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Não há necessidade de você ficar daquele jeito. Bom, no texto evangélico, a parábola para aqui. Mas qual é o sentido da gente estudar essa parábola numa lição onde a gente o tema da nossa lição é sobre Jesus e a família. As parábolas, como nós sabemos, as parábolas evangélicas são histórias que Jesus contava para ensinar ao povo, aqueles que o procuravam, ensinar a seus discípulos. E como mestre que Jesus é do nosso planeta, né? E não é só do nosso planeta. No Evangelho de João, capítulo 10, quando fala do bom pastor, Jesus fala que tem outras ovelhas que não são deste aprisco e que ele é pastor destas ovelhas também, que um dia todo o rebanho estará reunido, né? E isso mostra então que na verdade a parábola do filho pródigo, como nos ensina o Espírito Leão Tolstói no capítulo 2 do livro Ressurreição e Vida, psicografia de Ivone Pereira, um livro maravilhoso. A parábola do filho pródigo vai mostrar então a situação de toda a humanidade diante de Deus, diante das leis divinas. Então, a humanidade, que é uma grande família, uma única família, na verdade, nós pertencemos todos a uma única família. Quando nós temos necessidade de nascer dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo familiar, é porque, na verdade, nós estamos ainda aprendendo essas lições de amor, de fraternidade, de amor na família, amor dos pais, amor das mães, amor dos filhos, amor de todos que fazem parte do grupo familiar, para que através do amor por esse pequeno grupo, a gente aprenda então a amar todos que fazem parte da humanidade, todos os que estão lá no outro ponto do planeta, né? Hoje, por exemplo, nós estamos assim, todos pensativos, quem assistiu os jornais, eu que assisti só um pedacinho, assim, como eu não gostando de jornal, não. Só quando não tem jeito, eu vou lá procurar umas manchetezinhas. Aquela explosão que teve lá em São Paulo, né? Que teve uma explosão, não sei se foi em São Paulo, acho que foi. Que quantas famílias perderam seus lares, as suas casas, teve gente que perdeu a vida, teve gente que ficou ferido. Tudo isso nos sensibiliza. A dor do próximo não interessa onde o próximo esteja situado, é a nossa dor. A falha do próximo, o erro do próximo, de uma maneira ou de outra, nos leva a pensar, né? E o que a gente pode fazer para ajudar? Na verdade, nós estamos todos entrelaçados através do pensamento, através das nossas emoções, através das nossas lutas, das nossas dores, das nossas dificuldades, da nossa necessidade de afeto, da nossa necessidade de conviver bem uns com os outros,
nós estamos todos ligados uns aos outros. Ah, mas está longe de mim, isso não tem nada a ver comigo. Não, será que não tem mesmo? Não. Será que a gente não sente a questão da filiação divina? Nós temos sim. Por isso, a gente é mais feliz. Nós estreitamos os laços de afeto a cada momento onde a gente aprende a praticar a caridade sem limite, onde a gente aprende a servir uns aos outros, sem perguntar até quando, sem pedir nada em troca, sem perguntar jamais se o outro merece ou não, sem dizer que não adianta fazer o bem para o outro porque ele não vai agradecer, faz o bem para ele hoje, amanhã ele faz o mal. Nada destas questões são da nossa alçada. O nosso compromisso é com o Pai. O nosso compromisso é com o amor do Pai, com a harmonia do Pai, com as leis harmoniosas, com as leis universais, através da qual o Pai dirige e governa todo o universo. E nós seremos felizes somente quando a gente aprender a se portar, a se comportar de acordo com o que nos determina as leis de amor, as leis de justiça e de caridade, as leis universais, o amor do Eterno Pai, o amor do Mestre Jesus, é o caminho que nos aguarda, o caminho que se abre para nós e nós muitas vezes não conseguimos compreender, mas somos atraídos pela lei de amor. Estamos todos ligados uns aos outros. O sofrimento do próximo nos comove. A violência que o próximo pratica nos é dolorosa. A ingratidão do próximo nos é dolorosa. Então, para resolver todas essas questões, nós precisamos aprender a servir uns aos outros de forma incessante. Um ajuda o outro, um auxilia o outro. O que sabe mais ajuda o que sabe menos. Aquele que já aprendeu a amar, pratica a caridade de forma incessante. Caridade significa prática do amor. Amor incessante, né? Então, essa é a lei que nos rege. O pai dessa parábola é Deus, né? O pai dessa parábola é Deus. Deus é o Pai que ama incondicionalmente os seus filhos. Como o pai dessa parábola ama os seus dois filhos. Não importa se um ficou dentro de casa e outro foi. Todos dois têm problema. O primeiro saiu e desperdiçou os recursos do pai. É o que nós fazemos através das nossas várias reencarnações. Nós desperdiçamos os recursos do Pai, a nossa saúde, né? os bens que Deus nos empresta, porque nós sabemos, meus irmãos, que nada nos pertence, nem o nosso corpo, que, terminada essa jornada reencarnatória, é devolvido ao pó. Então, nada nos pertence, né? A única coisa que a gente leva é o que a gente consegue transformar o nosso ser. É o bem que a gente faz, que é o advogado nosso em qualquer parte, na condição de encarnado ou desencarnado. É o amor que a gente oferece àquele que convive junto conosco, é a amizade sincera, é a honestidade no exercício da profissão, na vida em família, é a solidariedade. Esses são os valores eternos. Esses são os valores que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Tudo que diz respeito à vida material não nos pertence. É dado por empréstimo. E nós temos que prestar conta deles. E não pense que vai esperar desencarnar para prestar conta de tudo. Não! A gente vai prestando conta dos bens que a gente tem, dos recursos com que o Pai nos oferece, que o Pai nos dá, para que nos empresta, para que nós possamos fazer a nossa trajetória evolutiva aqui na Terra a todo momento, a cada dia. Utilizou mal? Às vezes não dá para se desencarnar para prestar conta, não. Às vezes a gente presta conta aqui, se fica devendo muito, né?
Se fica devendo, muita gente olha, nossa, mas quem já viu a pessoa naquela condição, como está hoje assim, meu Deus? Desde que o primeiro ser humano foi colocado na terra, desde os tempos mais recuados, o Senhor tem então separado o joio do trigo em todos os dias no nosso planeta, na nossa amada Mãe Terra. Então a gente precisa viver a lei de Deus com honestidade, com profunda responsabilidade, tendo a certeza de que nós prestaremos conta de tudo que nós usufruímos, porque nada nos pertence, tudo pertence ao Pai. É duro de coração? Que aqui eu mando. As mulheres também falam, meu jeito. Mas essas meninas quando começam a mandar, Deus me livre, né? Tudo tem que prestar conta, não é assim, Ricardo? Tem que prestar conta, né? E às vezes a gente está esperando que vai ficar de frente um tribunal. No livro Evolução em Dois Mundos fala que a gente fica também. Que lá tem os tribunais, tem os juízes, os espíritos evoluídos que formam os conselhos de justiça, né? Conhecedores da justiça divina, do código da justiça divina, onde analisam os casos que são levados a eles com verdadeira justiça, com imparcialidade, cheios de caridade e com responsabilidade perante o mais alto. Mas nas situações mais adversas, no abrir e fechar de olhos, quando a gente vê, já prestou conta. Se tiver devendo, já muda a situação. Então a gente tem que fazer o possível e o impossível também. Não é só o possível, não. O impossível é pouco. O possível é pouco. Tem que fazer o possível e o impossível para ter merecimento diante de Deus. O impossível para se tornar uma pessoa melhor, né? Muitas vezes a gente fala, a luta continua mesmo, mas a gente já mudou. O nosso mundo interior já se modificou. A gente já não é mais a mesma pessoa, né? Então tem aquele provérbio que a gente não atravessa um rio duas vezes, porque o rio muda, o curso do rio muda e a gente também muda, né? Então, a cada travessia, uma nova situação, assim é a vida. Então a gente precisa pensar e plantar condições de vida melhor. Quando a gente fala dessas condições de vida melhor, a gente precisa aprender a pensar que quando uma pessoa tem uma vida boa aqui na Terra, que retorna então ao mundo espiritual, cheio de sucesso, quando tira uma nota muito alta, significa que teve a vida que queria, uma vida cheia de felicidade, cheia de facilidade. Quem dera! Todos os espíritos que reencarnaram na Terra, e que nos deram exemplos, né, de perseverança, de fidelidade a Deus, de bom cumprimento das leis, tiveram a vida cheia de luta, cheia de sacrifício. A vida nos pede testemunha a cada momento, nas menores coisas, nos menores acontecimentos, e em todos eles nós somos filhos de Deus. Se a gente aprende a comportar, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se sentindo mais forte. A mais forte acaba a luta? Não. A gente se torna uma pessoa mais harmoniosa, mais calma, vê a vida de outra forma. Diante de uma situação, pensa, conta até 10, até 10 é pouco, né? Conta até 10 mil, toma água, persevera e vai continuando. A gente, quando estuda a vida daqueles espíritos que vieram à Terra para nos dar exemplo, a vida deles foi cheia de luta. E em nenhum momento pensaram em desistir da luta.
contrariar a lei de Deus e em nenhum momento traíram o seu compromisso cristão. Então, eu li uns comentários sobre essa parábola do filho pródigo, já vou terminar aqui, tá? Eu li essa parábola sobre o comentário sobre essa parábola e vai mostrar que Deus, o Pai Celestial, Jesus que é Deus é o Criador, Jesus é o nosso divino pastor, isso vai ampliando, isso vai ganhando significado, né? Jesus é o divino pastor, então nenhuma das ovelhas se perde, por isso que o Pai dá novas oportunidades. Mas quando que o Pai dá novas oportunidades? De diversas formas. A cada dia que amanhece, a cada dia que o sol brilha, novamente, é uma nova oportunidade. A cada momento de vida, a oportunidade continua. O chamado continua. E como é que a gente está vivendo? Nós já estamos aproveitando? Né? Ou nós estamos deixando acumular tudo? Até ficar uma distância tão grande da casa do Pai, que essa da casa do Pai ela é simbólica. Não tem propriamente um lugar determinado. Essa casa do Pai muitas vezes está dentro de nós. Nosso estado de consciência. Como é que a gente se vê diante da lei de Deus? Como alguém que está cheio de dívida, tanta dívida, tanta dívida, tanta dívida, que se for cobrar tudo, meu Deus, aniquila as criaturas. A nossa dívida, em cada reencarnação, ela é parcelada de forma assim, em suavíssimas prestações, que se cobrar tudo, eu não conto, eu choro aqui agora mesmo, não sai daqui sem chorar não. Então tem que ser assim, suavíssimas. Mas a gente já está lutando para dar conta? A gente já está melhorando para modificar o nosso planejamento reencarnatório de forma favorável ao nosso próprio bem-estar? Porque nós podemos modificar o nosso planejamento reencarnatório a todo momento, de forma positiva, de forma equilibrada, para a gente ser mais feliz, né? Nós podemos passar gradativamente da condição do filho que esbanja os recursos do pai. Quando você vai procurar no dicionário, não vou dar conta de explicar direitinho, nunca esqueci dessa parte. O pródigo é aquele que gasta sem saber o que está gastando, né? É igual nós, quando recebemos salário no dia primeiro e vai gastando. Se brincar, quando chegar no dia 10, meu Deus do céu, tem que ser gasto ali, com consciência. Utilizar os recursos do Pai com a melhor sabedoria, com a melhor compaixão, com o coração generoso, sempre pronto a doar o que de melhor tiver para o seu semelhante. Não é à toa que Jesus afirma que, estando nós a caminho, porque nós estamos sempre em viagem, sempre a caminho da nossa perfeição, e quando a gente alcança essa perfeição, é que nós vamos chegar definitivamente à casa do Pai. A casa do Pai é simbólica. O filho pródigo saiu e fez aquela longa viagem. Onde que é a casa do Pai? Onde vivem os espíritos puros. Onde vivem os espíritos que não estão mais nessa condição de sofrimento, de erro, de engano, de equívocos que nós estamos vivendo, né? E o Pai nos dá infinitos recursos. E dentre esses infinitos recursos, o maior que Ele nos dá é a encarnação. Mas a reencarnação, a minha está cheia de dificuldade, não estou aguentando. Todos nós que estamos aqui, estou cada um mais bonitinho que o outro, trocadinho, perfumado, assim, da tarde, nós estamos com tudo. Tenha uma certeza, estamos todos no chamadinho suave e no aprendizado passivo. Valorizemos tudo que o Pai Celestial tem nos concedido. Mas eu estou tão triste. Porque meu coração está assim, está daquele jeito. Trabalhe incessante no bem. Se esforce para se tornar melhor. Se esforce para se aproximar de Deus, para viver a lei de Deus. Olha o que viveu o Mestre Jesus, enquanto esteve aqui no corpo físico junto com a gente. Ele que era mestre, que nada tinha para sofrer. E nós temos então o nosso passado para reparar. E as nossas conquistas para o futuro,
né? Porque elas fazem parte da nossa evolução e do nosso aperfeiçoamento moral. Essa lição não acaba, que o Mestre Jesus abençoe os lares de cada um dos irmãos, abençoe suas famílias, abençoe todas as mães que se encontram aqui, encarnadas e desencarnadas, e no estudo onde nós falamos sobre a família, onde o amor do Pai, da parábola do filho pródigo, se irradia então sobre cada um de nós. Nós não podemos esquecer, porque nós sabemos que onde tem família, onde tem estudo sobre a família, a espiritualidade superior comparece, conduzindo os familiares desencarnados, os pais e as mães devedores, porque não cumpriram com seus deveres. Então vamos orar por todos eles na noite de hoje. E nós oramos e nós pedimos nesse momento, em especial, em favor dos pais e das mães que praticaram o aborto. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.